Pessoal do Instagram também, já estamos online com vocês. Já vamos começar o programa de hoje. Instagram e Facebook. Gisele já vai começar. Hoje tudo está acontecendo aqui. 4h01, Jairo Bonfim, Álvaro Tito, cantando pela manhã aqui na Rádio Novo Tempo. Vamos juntos começar nossa conversa, nossa interação? Vem aí, bate-papo NT. Bate-papo Novo Tempo. Pessoal, daqui a pouco vai começar o programa, tá? Já estamos ao vivo aqui no Instagram e já estamos ao vivo aqui no Facebook. Nosso tema de hoje é frustração. Como lidar com a frustração? Estou preparando aqui. Preparando aqui para começar, daqui a pouquinho. Vamos falar de frustração, como superar a frustração. Gisele já vai começar. Muito bem, a partir de agora sim, está valendo o nosso bate-papo Novo Tempo. Está no ar, nosso momento de conversa aqui na Rádio Novo Tempo. São 4h03. Assunto de hoje está muito bom, você não pode ficar de fora. Vamos conversar sobre frustração. Quem é que nunca teve ou nunca passou na vida, não é? Se você está aí na sintonia da Rádio Novo Tempo, quer deixar seu depoimento ou durante o programa enviar alguma pergunta, fique à vontade. O WhatsApp é o 998207343 e hoje já estamos aqui com ela, Natasha Fiel. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Tudo ótimo. Começando mais um programa com muita alegria. Maravilha! Vamos juntos seguindo aqui. É sempre muito bom esse encontro, não é? Muito bom essa conversa. E o assunto de hoje é muito interessante, né? O assunto de hoje eu falo que é um tema democrático. Porque é um tema que frustração é um sentimento que não escolhe raça, cor, idade, enfim, é um sentimento que vai estar presente na vida da gente, ele é inevitável, então é melhor que a gente aprenda mesmo a lidar com ele. E qualquer um pode ter uma frustração, em qualquer idade, qualquer momento da vida, né? Assim que diz aí. E hoje já queremos aprender aqui, já deixamos aberto para os ouvintes. Quem quiser participar, é só interagir através do nosso WhatsApp, fica mais fácil de a gente visualizar aqui a sua mensagem. Mas já estamos ao vivo também através do Instagram, Rádio NTNV, e também no Instagram de Natasha Fiel. Isso aí, no Facebook, no Instagram, estamos aqui já conectados online, recebendo as mensagens de vocês. E através da página também? Isso aí, através da página do Facebook e através do Instagram. Maravilha! Bom, vamos conversar então, Natasha, já explique pra gente no nosso programa de hoje o que é frustração. Qual o conceito, né? Vamos lá, Gisele. Frustração é um sentimento que a gente tem todas as vezes que nós queremos algo e não conseguimos. Todas as vezes que a gente espera um determinado resultado e esse resultado não vem. E aí, essa diferença, a gente fala assim, esse gap entre o esperado e o realizado. Nas redes sociais, tem surgido muita piada onde eles colocam duas fotos, a expectativa e realidade, né? Já viu? Já. Então, a frustração é exatamente a realidade.
É a diferença entre a expectativa e a realidade. Então, a frustração surge quando quando a realidade não é exatamente do jeito que a gente queria que fosse. E aí a gente se depara com uma realidade bem diferente. Muito bem. Por que algumas pessoas não suportam a frustração? Algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar com a frustração porque é uma emoção ruim. É ruim sentir frustração. É ruim quando a gente não consegue o resultado que a gente gostaria, quando a gente não alcança o resultado desejado. Porém, algumas pessoas têm muito grande a frustração. Então, essas pessoas que sentem mais a frustração, que sentem de maneira mais negativa a frustração, são pessoas que normalmente, Gisele, são pessoas controladoras, são pessoas que querem dominar, que querem que as coisas aconteçam do jeito delas, são pessoas egocêntricas. Então, essas pessoas, elas sofrem muito mais com a frustração do que outras pessoas que são mais flexíveis. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade em aceitar as coisas como elas são, aquelas pessoas que são rebeldes, aquelas pessoas que querem controlar o outro. E aí a gente sempre fala aqui do comportamento controlador, que é um comportamento muito presente também. O controlador, ele tem muitos prejuízos emocionais, porque o controlador, ele vive uma ilusão. Ele não vive o mundo real, porque é uma ilusão achar que você pode controlar as pessoas, achar que você pode controlar as coisas. Você não consegue controlar. No máximo, a gente consegue nos controlar. Às vezes, né? Às vezes, porque a gente tem um muito danado, onde a gente toma várias decisões baseadas no inconsciente sem perceber. Então, o controlador, ele sofre demais com a frustração. Então, as pessoas que são mais flexíveis, elas sofrem menos. As pessoas que são mais resilientes, todas elas sofrem menos. Mas o controlador sofre bastante com a... baixa tolerância, por exemplo, à frustração pode ser considerada doença? Pois é, Gisele, a baixa tolerância à frustração, ela pode ser considerada doença sim, quando a pessoa assume um comportamento patológico, violento, agressivo, né? Então, dependendo de como a pessoa vai reagir àquela frustração, ela pode sim desenvolver um transtorno. E aí eu também já falei em outros programas e sempre falo, toda doença tem um fundo emocional. Toda doença. Não importa qual seja. Toda ela tem uma causa, tem uma origem emocional. As nossas emoções em desequilíbrio, elas ativam a nossa genética e aquela predisposição genética que nós temos à doença é despertada pelo desequilíbrio emocional. Então, a pessoa que fica frustrada e que fica muito raivosa, porque a raiva é típica de quem tem frustração. A pessoa que fica muito raivosa, ou a pessoa que fica extremamente entristecida, ela pode sim desencadear um transtorno e outras doenças, outras patologias. Muito bem. Agora, aqui na Novo Tempo, a gente sempre fala sobre filhos e tal. E aí, os filhos também sofrem muitas frustrações, não é? Agora, como os pais podem ensinar aí os pequeninos aí a lidar melhor com a frustração? É muito legal pensar nisso, porque a frustração na infância, ela é muito importante. A gente precisa permitir que os nossos filhos vivenciem a frustração. A frustração, essa experiência da frustração para a criança, vai ajudar na formação do caráter da criança. Ajuda na formação do superego da criança. Então, a nossa mente, Freud diz que a nossa mente é como se ela fosse dividida. Eu vou tentar usar uma linguagem bem simples. É como se ela fosse dividida em id, ego e superego. E aí, já viu aquela figurinha que fica de um lado o anjinho, do outro lado o capetinha? Né? Um fica instigando para fazer o certo, o outro o errado, enfim.
Então vamos lá. O superego é o nosso agente castrador, é o nosso agente limitador. Ele que fala pra gente: Natasha, não faz isso que vai dar errado. Natasha, isso vai te dar uma consequência negativa, não é? E aí, essa criança que sofre a frustração, ela aprende a lidar com a dor. Ela vivencia a dor e ela, na medida que supera essa dor, ela se torna mais forte. Ela começa a perceber que não dá para fazer tudo o que a gente quer fazer, que não dá para fazer tudo o que gosta, que a vida não é só para satisfazer prazeres. Então é muito importante a criança vivenciar a frustração, porque aí ela cresce um adulto com alta tolerância à frustração. O adulto que não tem tolerância à frustração, ele chega a praticar crimes. Então, é um adulto com a criança exacerbada. Então, é muito ruim ter que conviver com um adulto desse tipo. E para o próprio adulto não conseguir tolerar a frustração é muito difícil. Eu faço sempre uma fala que é a seguinte: essa geração nova agora é uma geração que está muito intolerante à frustração. Os pais estão tirando dos filhos a dor. Então, o mertiolate não arde mais, dipirona não é mais a que parecem inofensivas, mas nós estamos tirando das crianças o mal-estar, o desconforto. Essa fala dos pais, inclusive ontem lá no Café e Terapia, a gente falou muito isso. Essa fala, muitos pais têm a seguinte fala: eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Então essa fala, muitas vezes o pai ele extrapola o limite e dá muito para o filho e tira dos filhos a dor. Então tem uma dor que é educativa e que é necessária. Aquela dor da criança cair e o pai falar: levanta, você dá conta. Aquela dor da criança querer o brinquedo do coleguinha e o pai falar: não, você não vai brincar, o brinquedo é do colega. Aquela dor da criança que quer comer o doce antes do almoço e aí o pai e a mãe falam: não pode. Então essa dor é muito importante. E na medida que a criança vai amadurecendo, vai se tornando adolescente, ainda essa dor é importante. Os horários de chegar em casa, os horários da rotina dentro de casa. Então tudo isso vai formando o caráter da criança, isso é muito importante. Muito bom, ótimas essas dicas aqui no nosso programa. E aí, tá gostando do Bate-Papo Novo Tempo de hoje? Diz aí, deixe seu depoimento aqui no nosso WhatsApp. Já sofreu alguma frustração? O que você está aprendendo com o programa? Pode interagir, tá bem? O nosso WhatsApp é o 998-207343. Você pode conversar aqui com a gente através do Facebook também. Rádio Novo Tempo Nova Venécia, estou aqui analisando tudo para você. Só enviar sua dúvida ou o seu depoimento e a gente joga pro ar também, né, Natasha? Eu tô aqui, Gisele, olha, com zero frustração e o programa superando minhas expectativas, porque eu tô vendo tanta gente amorosa aqui no Facebook, no Instagram. Maravilha! Tão bom ver vocês aqui. Maria Antônia, Carlos Renato, todo mundo aqui, que bom ver vocês. E aqui, olha, o Arthur Abraham falando o seguinte: em 1900 e poucos, Freud já dizia que a frustração é fruto da depressão dos nossos instintos. Isso aí. E ele tá falando aqui o seguinte: esse programa é para mim. Olha que legal, ótimo. A Rogéria Pinheiro tá agora ela entendeu. Ela disse assim: entendi agora sobre a frustração. Tá gostando aqui do programa também? A Ana Rita também deixando um oi pra gente. Beijo grande, viu, Ana? Muito bem, gente. Você pode interagir. Esse momento é pra gente aprender juntos, não é? A Natasha sempre traz dicas, mas você também contribui com seus depoimentos. Inclusive, já vamos compartilhar com você alguns que chegaram por aqui, tá bom? Natasha, quais os danos que a intolerância, a frustração podem causar na vida das pessoas? Muitos danos. A intolerância à frustração pode fazer com que a pessoa, por não saber lidar com as perdas, ela tem muitos prejuízos emocionais, prejuízos nos relacionamentos, na vida profissional. Então, por exemplo,
É a pessoa que tem um relacionamento e cria expectativa com relação ao comportamento do outro. Então, a frustração, ela é proporcional à expectativa. Então, se você imagina que o outro tem que agir de determinada maneira e o outro não age, você fica frustrado. Se você é intolerante à frustração, você vai ter muita dificuldade em respeitar um jeito diferente do outro. E isso gera muitos conflitos nos relacionamentos. Então, a pessoa que é intolerante à frustração, ela tem dificuldades em respeitar a diferença. Em tempos de eleição, agora com essa bipolaridade tão grande que está no Brasil, a gente tem visto, Gisele, muitas demonstrações de intolerância por conta da frustração. Então, na medida que a outra pessoa ela não tem a mesma opinião política e partidária que eu começo a desrespeitar o outro, a xingar, a menosprezar. Gente, que sentido tem isso? Que sentido tem você não respeitar a opinião do outro? Exatamente. Não é? Então causa danos de relacionamento. Nós temos visto famílias entrar em conflito por conta dessa diversão. E nós vemos também pessoas que quando vivenciam uma frustração no trabalho, ou uma ideia que não foi aceita, ou um pedido que foi feito para o chefe e não foi acatado o pedido, a pessoa que é intolerante à frustração, ela fica com uma raiva muito profunda ou uma tristeza muito profunda e ela fica empacada. Ela não consegue prosperar, ela tem muita dificuldade em prosperar. Também, Gisele, a frustração em excesso pode levar à depressão. Olha só. Porque a pessoa entra num circuito mental de que ela é vítima, de que a vida é ruim, de que a vida não presta, de que ninguém me ama, e aí ela pode, com esses pensamentos, desencadear uma depressão por conta disso. Então, a intolerância à frustração, ela causa muitos prejuízos. E aí é importante a gente entender o seguinte, que a frustração, ela só acontece com quem tem ação. Ela acontece com quem tem vontade. Então é muito natural ter frustração. Vamos pensar nos atletas. Os atletas, os melhores atletas, nem sempre são aqueles que acertam mais, mas aqueles que erram menos. Então, se a gente pensar por essa perspectiva do errar menos, a pessoa tem que ter muita tolerância à frustração para ela conseguir ir superando os erros que ela vai tendo nos treinos, nos campeonatos. Então, o atleta, ele é um resiliente por natureza. Ele é um superador de frustração por natureza. E a gente tem histórias no esporte que são muito inspiradoras. Então, é importante a pessoa que tem essa dificuldade em aceitar a realidade, que ela busque ajuda. Porque senão ela pode desencadear problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas de saúde, depressão, enfim, vários prejuízos. Agora tem um lado bom de quem é intolerante à frustração, Gisele. Qual? Diz aí. A pessoa que é intolerante à frustração, mas ela começa a trabalhar isso, o que a gente trabalha nela? A gente trabalha a vontade que ela tem de fazer as coisas. A gente trabalha um senso crítico que muitas vezes ela tem para poder ver as coisas por outras perspectivas. Normalmente é uma pessoa persistente. Então, como ela não aceita o resultado, ela persiste, ela corre atrás. Então, a gente vai... É como se a gente fosse equilibrando essas características que o intolerante à frustração tem e transformando isso numa ótica mais positiva. Não é? Aqui no Instagram tem uma pergunta. Diz assim, ó. Doutora, será que se a criança tiver muitas frustrações, isso talvez não prejudica ela também na frente? Como não ver confiança nas pessoas, nas coisas, até mesmo perca a confiança em si própria? Ótima pergunta essa. Excelente. Gente, tudo em excesso é terrível.
Tudo em excesso é ruim. Até Então, o que é bom. até o que é bom. Então, é claro que eu estou falando daquelas frustrações que são saudáveis e que são frustrações corriqueiras do dia a dia. Então, vamos pensar nos dois extremos. Nunca permitir que a criança realize o seu prazer é um dano muito grande. Da mesma forma que só permitir que a criança tenha prazer. Uhum. Então, o que é a frustração? É a busca pelo prazer que não acontece. Exato. Então, aquela criança que nunca tem prazer, que nunca pode um brinquedo, nunca pode uma brincadeira, nunca pode um descanso, nunca pode assistir aquele programa da TV, uma criança que nunca pode nada, também é muito ruim, abala a autoconfiança dela. Uhum. Da mesma maneira que uma criança que pode tudo, que é o reizinho da casa. Então, isso também é a criança. E outros aspectos também. E outros aspectos. Muito bom. Então, nós precisamos equilibrar Limites, né? limites, afeto e limite. Dois equilíbrios. É que nós falamos da falta de limites porque isso é uma característica da nova geração. Nós temos visto pais muito permissivos. E as crianças são muito inteligentes, elas são muito sedutoras. Então é muito fácil a criança manipular um adulto, porque elas são fofas por natureza. É verdade. Não é? Muito bem. A Eva está dizendo assim, ó, passo muitas frustrações, mas tenho superado a cada dia através do novo tempo. Ô Eva, que bênção, bom. né? A gente fica feliz quando cumpre o nosso objetivo aqui através da rádio. Beijo grande para você, viu? Deus abençoe e continue usando o novo tempo em tantas outras vidas. Tem mais uma dúvida aqui, Natasha. Vamos lá. Olha, não gosto que as pessoas saibam que fiquei frustrada. Isso é ruim? Sempre quero mostrar uma solução por cima. Esse é o orgulhoso. E o orgulhoso sofre. Nossa, a gente quando tem muito orgulho, a gente sofre bastante. Porque fica sempre com essa necessidade de ter razão, de não sofrer, né? Bom, qual é o problema de dar errado? Dá errado para todo mundo. Só não dá errado para quem não tenta. É verdade. Para quem não tenta, nunca dá errado, mas também nunca dá certo. Então, qual o problema? Começa a se perguntar isso, porque talvez você está gastando muita energia para dizer que acerta sempre. Então, vale a pena você começar a fazer uma reflexão. Faça uma reflexão. Por que essa necessidade de ter que demonstrar que dá tudo certo? Por que essa necessidade de não aparentar o sofrimento? O orgulho, ele é uma pedra grande e extremamente pesada que a gente coloca na mochila, põe nas costas e sai carregando. E ela não serve para nada. Para nada, nada. Vamos lá, mais um depoimento chegando aqui, tá quase o finalzinho do nosso programa. Se você tiver alguma pergunta para também, envia aí rapidinho, viu? 998-207343. Aqui no Instagram, gente, estou gostando demais da sua interação hoje aqui no Instagram da Rádio Novo Tempo, Rádio NTLV, viu? Vai mandando perguntas, pode perguntar à vontade, Natasha responde. Natasha na mira da verdade. Bora lá. Dizendo assim, ó, eu sempre trabalhei fora, mas depois que tive meu filho, eu fiquei trabalhando somente em casa. Não tenho vontade de fazer as tarefas, muitas vezes deixo incompleto e me sinto triste e angustiada. Trabalho há 6 anos de maneira irregular em uma empresa, fico com muita... Esse será o depoimento? É, outro. Outro, né? É. Então vamos ao primeiro. Vamos ao primeiro. Bom, essa moça, ela está frustrada, por quê? Porque ela não está usando os talentos dela a serviço da vida. É o que eu falo aqui. De onde vem a felicidade? A felicidade vem, a gente sente felicidade quando a gente usa os nossos talentos a serviço da vida. Ela deixou de trabalhar fora de casa para trabalhar como doméstica. Então, isso está gerando frustração porque não é isso que ela quer. Quando a gente se encontra num contexto desse tipo, a gente pode pensar assim, será o que precisa acontecer, o que eu preciso fazer para que eu possa voltar a trabalhar fora de casa? Ou, se não tem essa alternativa, ela pode começar a pensar da seguinte forma, como eu posso usar os meus talentos
aqui na minha casa, para contribuir com o meu lar, para contribuir com a minha família. Então, muitas vezes, Gisele, a gente não consegue, aliás, na maioria das vezes, a gente não vai alterar o mundo. A gente não vai conseguir alterar o mundo. A gente não consegue alterar o externo, mas a gente pode alterar o interno, a forma como a gente percebe o contexto no qual nós estamos inseridos. Entendido. Mais um depoimento diz o seguinte: trabalha 6 anos de maneira irregular em uma empresa e fico com muita raiva, não acertam a minha situação. Esse é um exemplo interessante porque tem 6 anos. 6 anos? 6 anos que a pessoa aceita uma condição que gera insatisfação. A gente escuta muito isso com relação ao emprego e escuta muito com relação a casamento. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta para esse ouvinte: o que precisa acontecer para você mudar? Existe um ganho nessa dor? Ele está há 6 anos em um emprego que gera frustração, existe um ganho nessa dor que ele está tendo. Então, ele precisa analisar, talvez o medo da mudança. Ou talvez a necessidade de ganhar a guerra, de ganhar a batalha. E aí, essa necessidade de ganhar a batalha, a pessoa nunca sai da batalha. Tem casais que duelam a vida inteira. Eles não conseguem baixar a guarda e namorar. Eles só duelam para ver quem vai ser o vencedor. E ficam anos e anos e anos sofrendo num casamento infeliz, cheio de duelo. Já viu o casal que compete? Um competindo com o outro. É claro que é frustração, total. Mas eles estão optando pela frustração. Mais um dizendo o seguinte: quando eu namorava, era muito bom com meu marido. Depois que mudou muito, não faz mais os agrados que ele fazia antes. Minha vida de casado é uma decepção. Isso aí também acontece muito, Gisele. Porque as pessoas criam muita expectativa com a vida a dois. Eu sempre falo para os casais assim: casamento é maravilhoso. E mesmo o casamento é maravilhoso, apesar de, depois que você começa a conviver com a pessoa, tudo que a pessoa tem que te incomoda potencializa, piora. Porque você vai conviver com aquilo ali diariamente. Então, tudo que a pessoa tem que te incomoda vai potencializar, vai piorar. Por isso que a gente precisa olhar para o outro e valorizar o que ele tem de bom e minimizar as características que te incomodam. Então, talvez ela criou muita expectativa com relação ao casamento. Muitas mulheres, elas se iludem com a história do amor romântico e imaginam aquela vida espetacular de casada, mas vida de casada envolve conflito. Relacionamento envolve conflito. Mas também envolve namoro, afetividade, companheirismo. Então, o que eu tenho para falar para essa ouvinte é o seguinte: se você quer ficar casada, minimiza tudo que ele tem de ruim, porque não espere mudança da parte do outro. Nós podemos esquecer essa história de que o outro tem que mudar para me agradar. Esquece isso. Aceita que dói menos, né? Exato. É exatamente isso, aceita. Aceite o outro como ele é. E supervaloriza o que ele tem de bom. Coloca foco no que ele tem de bom. Dessa forma, você vai perceber o seu companheiro de uma maneira muito mais positiva. Muito bem. Para fechar, tem o depoimento, nosso último de hoje, dizendo assim: Natasha, você falou sobre doenças, sobre o nosso emocional. Então, sou uma mulher que sempre fui criticada e nunca recebi um elogio. Sempre gostei de ajudar as pessoas e cheguei a pensar que a minha missão na Terra é isso. Não via ninguém sofrendo, mas devido a isso, as pessoas lembram que existo para eu servir. E quando já não precisam mais de mim, esquecem que existo e muitas passam por mim e faz de conta que nem me conhecem. E de tanto ser rejeitada, acabei me mantendo sozinha.
e tenho medo de me aproximar de alguém, sendo que até hoje nunca encontrei ninguém que me passou confiança. Sou uma pessoa muito ferida, mas não consigo falar para ninguém. Estou no estágio da minha vida que estou gritando por socorro em silêncio. Já pensei até em suicídio. Então, essa ouvinte, a gente tem bastante coisa aí para pontuar para essa ouvinte. Ela complementa aqui, ó. Ah, As pessoas que deveriam me ajudar são as que mais me criticam. Esposo, irmãs, família. uhum. Quando ela fala que ela é muito solidária, muito companheira, que ela é muito prestativa, na verdade, ela está com uma moeda de troca. Eu te ajudo nisso, mas eu quero que você me retribua com afeto. Gente, não funciona. Não funciona. Não é amor incondicional, é um amor cheio de condições. Então vai se frustrar mesmo. E eu vou arriscar dizer, a gente recebe os depoimentos aqui, né? Mas a gente não tem muitas informações. Mas eu vou arriscar dizer o seguinte para essa ouvinte. Vou arriscar dizer para ela que as pessoas que convivem com ela demonstram amor, sim, mas não demonstram do jeito que ela quer. Demonstram do jeito deles. Então ela precisa aprender a ler essas mensagens. Ela precisa aprender a interpretar a forma como os familiares dela e os amigos dela demonstram afetividade para ela. Então ela cria uma expectativa de comportamento. Esse comportamento não vem, ela fica frustrada. Então ela precisa sim trabalhar esse auto-amor. Encontrar o amor dentro dela. De novo, em todo programa eu falo, autoconhecimento, autoconhecimento. Se conheça. Essa pessoa tem uma carência muito grande, tem uma ferida na alma, existe uma criança interna aí, clamando por afetividade, mas ninguém vai te dar afetividade do jeito que você quer. Você precisa trabalhar esse auto-amor. Procure ajuda. Se já teve pensamento de tirar a vida, saiba que você não quer tirar a vida, você quer só se livrar dessa dor. Então procure ajuda, procure um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, procure ajuda profissional para que você consiga equilibrar essas emoções que você está sentindo. Ela disse que nunca encontrou alguém que passasse confiança nela. Outras vezes ela já participou e disse que ela já foi em alguns profissionais, mas ela não se sente segura. O que ela deve fazer nesse sentido? Ela deve continuar procurando profissionais até ela se sentir segura. Então ela pode buscar apoio na igreja também, porém o apoio profissional é muito importante. Busque um profissional, vá buscando até você encontrar alguém no qual você se sinta segura. Muito bem. Aí a dica de Natasha de hoje, mas para fechar aqui mesmo, Natasha, vamos lá. Como superar a frustração? Uma frustração. Última dica de hoje para a gente fechar o programa. Como é que a gente supera uma frustração? Primeiro, quando a gente vivencia uma situação assim, a gente tem que pensar o seguinte: eu coloquei expectativa, essa expectativa dependia de algo externo a mim? Dependia do comportamento do outro? Se eu fiz isso, eu preciso aprender a respeitar o outro. Agora, se o resultado só dependia de mim e mesmo assim eu não consegui, por exemplo, eu queria fazer uma prova e obter uma nota melhor na prova e não obtive essa nota. Ou tentei um concurso, não consegui passar no concurso. Ou queria enfim, um objetivo que dependa de mim. Se o objetivo, eu posso olhar e rever as minhas estratégias e pensar qual estratégia eu preciso melhorar. Como eu posso continuar perseguindo esse objetivo de uma maneira mais eficaz? O que eu posso fazer melhor? Se a gente pensar nos atletas, eles o tempo inteiro estão buscando novas marcas, novas superações, novos limites. Então, como eles fazem isso? Eles fazem se superando e superando as frustrações. Então, são duas situações diferentes. Aquela na qual depende só de mim, eu posso rever a minha estratégia. E aquela expectativa que eu criei
colocando nas mãos de outra pessoa ou de um externo, aí eu preciso aprender a respeitar a diferença do outro, o jeito do outro, aceitar o outro como ele é, aceitar o ambiente como ele é. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo Novo Tempo de hoje. Você gostou? Pois é, pode compartilhar com seus amigos. Estará no canal do YouTube Natasha Fiel, né? Só pesquisar, a partir de amanhã estará lá já. Já estará lá. Muito bem. E através também do nosso Facebook, você pode compartilhar a nossa live. E na próxima terça-feira a gente se encontra com qual o próximo tema? Próximo tema, gente, é um tema ótimo, viu? Um tema muito psicanalítico, Gisele. Olha que benção. Vamos falar sobre pessoas narcisistas. Conviver com pessoas narcisistas não é fácil. Pessoas narcisistas são pessoas que têm um comportamento egocêntrico, pessoas que se autovalorizam demais em detrimento do outro. Então, nós vamos aprender, isso é um transtorno, é considerado um transtorno, mas todos nós temos uns traços, um ou mais traços de comportamento narcisista. Então, nós vamos falar sobre como conviver com uma pessoa narcisista. Se quiser aprender mais, é só se ligar aqui no Bate-Papo Novo Tempo. Estaremos aqui na próxima terça para essa conversa aqui com você, tá bom? Beijo grande, continue ligado aqui na Voz da Esperança. Natasha, até a próxima terça. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigada. Um abraço para vocês e até o próximo programa, onde nós vamos falar sobre narcisismo. Tema ótimo, hein? Tenho certeza que você conhece alguém assim.